Oi gente, tudo bem com vocês? E vocês estão aqui de novo no meu canal de Katiusha Russa. Estou muito feliz que vocês estão aqui. Hoje vai ser um vídeo muito especial, vai ser muito legal, porque hoje eu vou fazer um vídeo com a minha amiguinha brasileira que mora na Rússia. Meu Deus do céu, gente, muito louco, né? O nome dela é a Hanna. Já vou apresentar para vocês adequadamente a minha amiguinha, mas antes disso, por favor, você já sabe. Coloca like no meu vídeo, por favor, e inscreva no seu canal, se não for incômodo pra você. Bora pro vídeo. Então, gente, minha amiguinha, que o nome dela é a Hanna, ela não vai ser tímida, vai falar tudo o que ela pensar, que é bom pra nós, né? Sem medo. Sinceridade e sem timidade. Sem intimidade? Ou... Sem tímida. Ah, sem timidez. Sem timidez, sem timidez. Nossa, foi muito louco que eu conheci ela. Eu conheci ela na Rússia. Ela é amiga dos brasileiros que eu conheci em Kaliningrado, quando eu morava ainda na Rússia. E ela foi amiga dele, só que ela foi morar em outra cidade porque ela foi estudar pra outra cidade. Mas ela já vai contar tudo isso pra vocês. E quando a gente se conhecia, foi muito legal. Eu não sabia falar nada em português, então eu ficava assim. Falava às vezes sim, ou às vezes não. É o que eu falava. E hoje, quando eu estou aqui na Rússia viajando, escrevi mensagem pra Hanna. Falei, Hanna, posso vir na sua cidade? Você me recolhe, por favor, hospitaleira? Ela falou, venha, pode trazer sua família se quiser, pode trazer cachorro, gato só não traz porque meu cachorrinho não gosta muito de gatos. Eu vim sozinha, né? Agora tô em Samara, ela vive aqui em Samara. Gente, eu gostaria que você cantasse um pouquinho sobre você. Meu nome é Hanna, eu sou brasileira, eu sou de Brasília. Eu vim pra Rússia em 2017, estudava engenharia aeroespacial na UNB e nós tínhamos um professor russo e ele comentou sobre as oportunidades de estudar na Rússia, tal. Então, enfim, sem muitos detalhes, em 2017 eu estava aqui. Eu vim pra fazer licenciatura em engenharia aeroespacial, eu acabei ficando pro mestrado e acabei ficando pro doutorado. Eu realmente não entendo a capacidade das pessoas virem estudar na Rússia em russo. Eu falo isso porque eu sei que a língua russa é muito complicada. Então imagina, só falar assim básico já é complicado. Também não é tão complicado. Complicado sim. Não é tão complicado, vai. Mas quando é específica assim, nossa senhora. Parabéns, hein? Você é corajoso, hein? Parabéns. Obrigada. Eu tenho uma pergunta, por que você escolheu especialmente a Samara pra vir? A Rússia eu escolhi porque engenharia aeroespacial, a primeira coisa que a gente pensa é Rússia. E quando eu tava pesquisando, né, universidades aqui dentro que eu podia fazer meu curso, eu pensei assim, se eu vou deixar minha família, se eu vou deixar minha cultura, tudo tem que ser uma coisa que vale muito a pena. E Samara, eu descobri isso durante a minha, pesquisa e isso se confirma a cada dia, tanto é que até hoje eu tô aqui, é conhecida aqui como a capital espacial da Rússia. Então, se a Rússia no mundo é muito forte em engenharia aeroespacial, Samara dentro da Rússia é, digamos, a referência. Muito legal, eu fiz um vídeo falando nos meus redes sociais um dia que a Rússia passou em muitas cidades fechadas. Inclusive, alguns têm ainda hoje em dia, né? E a Samara foi uma cidade fechada por conta de essas coisas, desenvolvimentos espaciais, muita coisa, segredos que ninguém podia saber. E, inclusive, às vezes eu pergunto pra Hanna alguma coisa da faculdade dela, né, da trabalho dela, eu falo, se eu te falar isso, infelizmente depois eu vou ter que te matar, porque é confidencial, né? Mas é brincadeira. É brincadeira? É brincadeira, eu não ia te matar. Não, cansa me dá, né? Obrigada, que não... Mas assim, é tudo confidencial, gente, né? Você falou que você é de Brasília. Cara, eu nunca fui na Brasília. Você pode falar um pouquinho dessa cidade? Brasília é uma cidade que, assim, para turismo não tem tanta coisa interessante, assim, se você pensar na nossa arquitetura. A arquitetura é bem moderna, é bem bonito. Foi uma cidade planejada. Sim, eu vi. Planejada, como um avião. Ela foi feita pra ser a capital, então ela foi muito bem pensada no sentido de que é tão específica que tem, por exemplo, tem o setor de hotéis, tem o setor de hospitais. Eu acho muito engraçado porque é tão específico que tem um endereço lá que é setor de postos e motéis. Isso é consequência de que foi planejada, né? Então ela foi bem setorizada. Eu gosto muito gostei muito de morar lá. Não é uma cidade pequena, mas também não é uma São Paulo, um Rio de Janeiro na vida. Então você tem um pouco da calma de um lugar não tão grande, mas a acessibilidade de um lugar não tão pequeno. Então, entendi. Venham, vão. Legal. Eu vou talvez um dia. Então, Hanna, quantos anos você mora na Rússia já? Dia 25 de janeiro fizeram 8 anos.
Meu Deus, 8 anos. É muita coisa! Quando você chegou na Rússia, assim, você chegou, você pisou na Rússia, foi pra cidade de Rússia, qual foi a primeira impressão do país? Como eu vim num grupo de outros 7 brasileiros, teve um pouco dessa amortização, porque tava todo mundo perdido no mesmo barco, então eu não fiquei tão sozinha. Então, esse primeiro momento, eu tive essa, digamos, rede de apoio. Mas, por exemplo, eu estudei russo numa cidade que chama Belgorod, é uma cidade bem pequena, principalmente se você compara com Samara. Fica bem perto da Ucrânia, lá na fronteira, essa Tanto cidade. é que tem Belgorod e a gente morava ainda bem afastado do centro. E aí eles falavam, se vocês forem pegar o ônibus pro centro, toma cuidado, porque o ônibus, tipo, 63 vai pro centro, o ônibus 67 vai pra Ucrânia. Caraca, era muito perto, era muito perto. Eu lembro que a gente chegou e, assim, teve um problema de comunicação entre a agência que a gente veio e o pessoal da faculdade. E a gente chegou, tipo, num domingo, 11 horas da noite, na faculdade. Meu Deus. E a faculdade não tava esperando a gente, o pessoal do dormitório. Jesus. Então a gente chegou, tava o porteiro aqui, os porteiros dormem, né? O porteiro da residência dorme lá. Chegaram e, tipo, acordaram o porteiro e falou, então tem 8 estrangeiros cheios de mala ali na porta, aleatórias pessoas aí. Precisando de um lugar pra ficar. O porteiro falou, tipo... Né, assim, não foi nem culpa dele, ele não tinha muito o que fazer. Ele falou, olha, o máximo que eu posso fazer é ver um quarto que tá aberto, pra, tipo, 2 quartos pra colocar vocês. A sorte é que éramos 4 meninas e 4 meninos, e os quartos lá eram de 4 pessoas, então... Isso deu muito certo, porque se tivesse, tipo, 7, alguém ia ficar, né, só. Então, no chão, dormir no chão. E as meninas, por exemplo, a gente ficou num quarto, só que assim, não tava preparado pra receber gente. Tinha um furo na janela, era inverno. Não tinha água quente. Não, mas assim, não era culpa deles, então eles não estavam esperando. Foi mais culpa da agência que trouxe a gente do que de outra coisa, porque não tinha ninguém, tipo, da faculdade esperando a gente. Eu lembro que nessa primeira noite, a gente tava achando assim, falaram, não, porque vai ter tudo, vai ter coberta, porque a gente não trouxe nada, né? A gente tava trazendo, né, o necessário, tipo roupa, então eu não ia gastar espaço na minha mala pra trazer cobertor. Teve que dormir com os casacos. Nessa noite eu chorei de frio. Sério? Tava tão frio que eu chorei. Eu falei, meu Deus. Assim, não... Calma que eu vi. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Meu Deus, que triste. Foi uma coisa assim, eu falei, caracas, realmente, eu tô na Rússia. Aí assim, no dia seguinte chegaram, colocaram a gente num quarto que tinha um aquecedor que funcionava melhor. Já foi só o primeiro, mas assim, a primeira impressão foi... Não é que foi ruim, mas foi assim... Você tá na Rússia, gata. Você... Eu tenho uma coisa assim, não sei, eu acho que pode ser que muitas pessoas têm, que quando eu mudo minha rotina, minha adaptação, por exemplo, digamos assim, ontem eu estava num lugar, amanhã eu vou estar em outro lugar, eu vou dormir em outro lugar que eu não conheço, nossa, me dá um desespero, me dá uma tristeza, eu começo a chorar. Então eu consigo imaginar a sua situação, cara, você vem noite em outro país, um buraco na janela que você não consegue te aquecer, nossa, eu ficaria destruída. Mas assim, é o que eu falei, essa ajuda, essa, digamos, rede de apoio, né, ter vindo com outros brasileiros, outras pessoas, isso ajudou muito, porque a menina que tava comigo, ela quase chorou também, então, por exemplo, deu tudo certo, a gente se ajudou, enxugando as lágrimas. Como o brasileiro fala, rir pra não chorar. Literalmente. Adoro. Só que nesse caso eu chorei. Nossa, mas assim, eu não te julgo porque eu teria chorado também. Digamos assim, você saiu já do quarto, deu tudo certo, e aí você começou a viver. Qual sua foi a impressão? O que você viu? Meu Deus, como isso é diferente, do Brasil, o que você percebeu? Assim, eu acho que a primeira coisa, obviamente, o inverno, né? Eu lembro que a faculdade era aqui, e daí tinha uma descidinha, e aqui era o prédio da residência estudantil. E lá nessa cidade estava nevando tanto, que assim, a distância da residência pra faculdade era coisa de 400 metros, mas a neve estava tão alta, da residência você não via o prédio da faculdade. O clima, eu acho que a gente não tá acostumado com isso no Brasil, o clima não influencia a nossa rotina. E aqui influencia, assim, você tem que chegar 15 minutos antes na aula pra deixar o casaco, porque é falta de educação, é rude entrar na sala de aula com casaco e tem aquela fila de aluno pra deixar o casaco. Brigam com você se você entrar. Brigam mesmo. O pneu dos carros é diferente. Dentro dos lugares vem essa questão do aquecedor, então eu acho que a primeira coisa assim foi como
o clima influencia o seu dia a dia. Eu já quase tive um acidente quando em cima assim do teto cai os blocos de neve, porque pro final de fevereiro a neve vai começando a derreter e daí a gente não pode andar muito próximo dos prédios porque essa neve que acumulou lá em cima vira um bloco de gelo e ele cai. Então eu já tava andando e quase caiu assim na minha frente. Eu ainda não lia russo, aí hoje eu vejo que literalmente tem um aviso, né? Ande a 5 metros dos prédios porque senão vai cair na sua cabeça. Sim. Então, realmente é muito perigoso. E não só por causa do bloco, do neve, né? Tem aquele que se chama sassulke, né? Sabe? Esses dentezinhos assim que fica. Caraca, é uma faca, literalmente, uma faca do gelo. Se ela cai na sua cabeça e fica sem cabeça. Sim, então eu acho muito que perigoso. Foi a primeira coisa, assim, eu falei como adaptei, porque eu já cheguei no inverno mesmo, né? Então eu cheguei em 25 de janeiro. Você já veio no clima certinho, hein? Como aqui as estações são muito bem definidas, então lá pra abril começou aquela coisa toda florida. No Brasil, a gente, pelo menos em Brasília, não tem estação tão bem definida. Eu juro pra você, é até feio reconhecer, mas eu nem sabia a ordem das estações no Brasil. Não, tranquilo, eu percebo isso como brasileiro quando a gente fala, por exemplo, qual agora é a estação mesmo no Brasil? Eu não sei. A pessoa fala, inverno? Exatamente. Porque é normal, você não sabe, porque parece tudo a mesma coisa. Eu até falo, em Brasília a gente tem 2 estações, calor e chuva. Eu, assim, não tem muito o que pensar. O máximo de adaptação é pegar um guarda-chuva. Lá, né, em Belgrade, aí começavam a ser tudo muito florido. Aí as velhinhas, elas vão pra rua plantar. Elas plantam, então, tipo assim... Bem na frente, né, da Exato. prédio. E não é nem, tipo, na casa delas, é pra enfeitar a rua. E daí aquela coisa fica tudo florido. Aí chega o calor do verão, que eu não esperava. Brasília não é tão quente. Eu passei mais calor na Rússia do que no Brasil. Pelo amor de Deus. Gente, tá vendo? Tem pessoas que acham que nunca faz calor na Rússia. E como faz? E faz? Eu tenho uma amiga do Rio de Janeiro que passou calor aqui. Nossa então, Senhora. Assim, e daí depois vai começando o outono, vai ficando mais friozinho, aquela coisa, literalmente coisa de filme. A folha amarela caindo no chão. É muito legal. Eu adoro que a gente tem 4 estações, mas assim, de um lado muito legal, mas do outro lado, que é o lado econômico, de financeiro, não é muito bom. Porque assim, você tem 4 estações, então você tem que ter 4 tipos da roupa. Pro inverno você tem um casacão, pro primavera você tem um casaco um pouquinho menos quente, mas não é tão leve. Depois para verão você veste, sei lá, roupa de verão, e para outono, às vezes a casaco de primavera não é suficiente para te esquentar, mas o casaco da inverno é quente demais pra te, entendeu? Pra você. E tem que não pode ser uma coisa muito de pano, porque chove e você fica encharcado. São 4 guarda-roupas. 4 guarda-roupas. É muito legal, mas não é legal também. Assim, uma coisa que eu tenho curiosidade. Quando, por exemplo, eu estou no Brasil, quando descobrem que eu sou russa, geralmente são muito legais impressões, né? Tipo, você é russa, como você foi parar tão longe, né? E eu gostaria de saber como os russos reagem quando você fala que você é brasileira. Porque assim, tipo, do Brasil, que clima maravilhoso, né? Vir pra Rússia desse invernão. As reações são muito positivas, eu diria que a Rússia ama o Brasil e o brasileiro. O que eu sinto é que eles sentem um pouquinho, vocês sentem um pouquinho de honra de ver que uma pessoa de tão longe escolheu o país de vocês. Então, o russo, ele fica assim, nossa, primeira coisa, assim, sempre perguntam, por que você escolheu morar num lugar frio se você tá num lugar calor? Pra vocês, a vida inteira, o inverno, né, já pode ter cansado. Pra mim, tudo é novo. Então, eu tô aqui há 8 anos, é muito tempo, mas eu tive 8 invernos. Então, pra mim, ainda é muito novo. 8 invernos. Então, entendi. Então, assim, pra mim, ainda é novidade. Todo inverno eu acho uma coisa bonita de ver. Caraca, 8 invernos. Eu sinto que eu tô morando num filme de Natal. Eu acho muito bonito. Uma coisa que eu percebo do russo é que eles gostam muito de falar da cultura deles e eles sentem que o mundo não conhece a cultura. Eu já conheci aquele russo típico que culpa os Estados Unidos. Ele fala assim, porque os filmes americanos não mostram como as coisas são. Eu falo isso. E eu concordo. Pra ser sincera, eu acho que realmente a imagem que lá fora, às vezes, fazem da Rússia não condiz com o que realmente é aqui. Então, eu sinto que quando eles encontram um estrangeiro assim, eles sentem essa vontade de mostrar esse lado da cultura deles que eles sentem que o mundo ainda não conhece. Então sempre me perguntam, você já provou essa comida? Você já foi nesse lugar? Você já foi nessa cidade? Você já fez isso? Você já fez aquilo? E russo conhece muito a própria cultura. Se você me perguntar sobre alguns pontos turísticos do Brasil hoje, sobre a história do nosso país, sobre algumas coisas típicas, é capaz de eu não saber te responder.
eu não sinto que a gente conhece tão bem a nossa história como o russo conhece a história dele. Caraca. Então o russo sempre fala, você já foi por exemplo, no lugar X? Eu, não, mas eu já ouvi falar. Você sabia que lá, antigamente, daí começa a contar toda a história do lugar e começa... E lá nasceu a bebida tal. Você já provou essa bebida? Você tem que provar essa bebida junto com essa receita. E fica uma coisa muito gostosa, porque você tá recebendo essa informação direto da fonte e você vê o prazer dessa pessoa de estar contando da própria cultura. Quando tem tempo... Eu acho que talvez um pouquinho não encaixa nessa tua percepção sobre russo, porque, por exemplo, quando alguém pergunta sobre Sibéria, rapaz, não conheço nada. Eu, tipo assim, eu fico até com vergonha. Mas eu não sei muita coisa, literalmente. Tipo, a Rússia é muito grande, né, Kátia? Não dá pra saber tudo. Mas você tá falando que tipo assim, realmente tem aquelas pessoas... nossa, às vezes você fala, às vezes você senta, ele conta de tanta coisa pra você que você é russo, nem sabia. Mas assim, aqui no nível de Samara, assim, quando eu dei esse exemplo, eu imaginei aqui na região de Samara mesmo. As pessoas falam, você já foi nesse lugar, você já foi nesse lugar, você já tal. Gente da minha idade, tipo, conhece muito bem a história de um jeito que eu não conheço a história do meu país. Várias vezes já me perguntaram, você é de Brasília, quantos habitantes tem? Aí agora eu sei te responder porque eu pesquisei depois que você me perguntou. Já me perguntaram, nossa, o que o Brasil mais exporta? Aí café? E eu acho que mas foi totalmente intuitivo. Tipo, não é uma coisa que... E carne, café é carne. Exato. Pode ser também. Mas, tipo, é uma informação que eu daria intuitivamente. Não é uma coisa que eu sei. E o russo, ele sabe. O russo estuda. Então, sempre que eu falo que eu sou brasileira, eu vejo essa vontade de mostrar pra mim um lado da cultura que eles querem que o mundo conheça. Quando tem tempo, quando é uma conversa, tipo, mais longa, quando não é, por exemplo, uma ida no táxi, eles perguntam da nossa também. Nossa, o que vocês comem lá? O que vocês já ouviram de lá? E uma coisa incrível que eu nunca esperava é que passou o clone aqui. Ai, meu Deus. O clone é a escrava Isaura. Assim, clones, escrava Isaura, Avenida Brasil, Mulheres da Areia. Mulheres da Areia? Nossa, foi muito famoso aqui. Jesus. E eles conhecem, e eles me falam, e eu fico assim... em choque, eu falei, gente, de onde que vocês conhecem isso? É muito famoso. Nossa, minha mãe e minha avó passaram literalmente o final de semana inteira assistindo as novelas que estavam passando na TV. Você pergunta ela sabe tudo. Eles sabem tudo, eles conhecem tudo. Então é uma coisa legal, porque lá do e é outro legal lado... que ela sabe até o nome do ator. O nome do ator e da atriz. Sim, e eles veem, tipo, algum tipo de costume deles perguntar, é verdade que é assim, não sei o quê. Então eu acho muito legal, dá pra ver que é uma troca bem gostosa, bem respeitosa, uma imagem muito boa que eles têm da gente e que a gente passa pra eles também. Eu acho que os russos são bastante curiosos, quanto os brasileiros, né? Sim. Só que eu acho que talvez brasileiros são muito receptivos, que nossa, eu adoro. Os russos também acho que é receptivos, só que eles não mostram tanto quanto brasileiros, né? Até porque os russos não são tão sentimentais, talvez. Esse primeiro, eu sempre falo assim, que o russo é o brasileiro da Europa. Porque a gente é muito parecido. A diferença é que eu acho que a diferença tá no primeiro contato. O brasileiro, de fábrica, a gente confia e a gente gosta. Então esse primeiro contato... Minha amiga, meu amor, minha flor, eu já te amo, você é minha melhor amiga. Gata, nossa, não sei o que, esse primeiro contato a gente de fábrica já gosta. Depois a gente descobre se a gente realmente gosta da pessoa ou não. O russo, esse primeiro contato, ele é mais cauteloso. O brasileiro é assim, eu não tenho motivos pra não gostar de você. O russo eu não tenho motivos pra gostar de você ainda. Isso mesmo. Só que daí chega um ponto que as duas amizades evoluem, tanto no Brasil quanto na Rússia, e a partir desse ponto é a mesma coisa. O russo, ele é tão receptivo, tão hospitaleiro quanto o brasileiro. E eu diria que até mais, porque assim, você vai na casa de um russo, você nunca mais vai sair de lá. Ele vai te dar tanta comida. Ele vai te dar tanta coisa, ele vai te oferecer tanta coisa, ele vai te fazer rir tanto, que você vai ficar até assim. O russo é uma plantinha que você tem que regar. Realmente. Regar e cultivar, mas uma vez que floresceu, vira uma linda flor. Às vezes, por exemplo, tenho algum contato com uma pessoa russa, né? Digamos assim, que eu falo com essa pessoa russa por celular por muito tempo. Mas quando eu encontrar pessoalmente, não é aquela coisa, oi, tudo bem? E aí, não. Olá?
vai falar com respeito, vai Com falar respeito. Pô, também depende de pessoa. Pode variar meses para você começar. Na Rússia nós temos uma coisa assim. Quando você começa a falar com a pessoa, mesmo se vocês foram da mesma idade, vocês falam como senhor. Ah, a senhora gostaria de fazer tal coisa? Ou o senhor gostaria de fazer tal coisa? Que a gente fala вы, que é vos, né? Vocês falam desse jeito até os dois entenderem que acho que chegou o tempo da gente começar a falar tu. E é um momento marcante na relação com o russo. É quando você passa do вы pro ты. Exatamente. É um marco. É tipo no Brasil, quando você sai do ficante pro namorado. É um marco na relação. Até agora era o вы, agora já é no ты. E a Hannah comentou esses dias que assim, ela faz manicure aqui na Rússia, né? Quanto tempo você faz com ela já? 5 anos. 5 anos? Eles ainda falam como вы, gente, no senhor? Mas nós duas sentimos que tá na hora. Porque a gente fala sobre tudo. Eu sei do filho dela, do marido dela, que ela não gosta da sogra. Eu sei de tudo. E daí... Caraca, e ainda você tá falando como... Não, Hannah, você tem que tomar atitude e iniciativa. Você vem na próxima manicure e fala, Lena. Eu chamo ela de Lena. Ela chama de Lena, já é na hora. Você fala, Lena, давай на ты. Pronto. Eu tenho medo porque o russo ele é muito sincero. Então, se ela achar que não tá na hora, ela vai me falar, não. Não, jamais. Se ela falou pra você já sobre o marido dela, sobre o filho dela, o russo não é uma pessoa que abre com qualquer um. Com certeza ela vai falar. Porque ela fica 2h30 olhando pra minha cara uma vez a cada 15 dias. Então a gente eu acho que ela não ofereceu só porque ela tem medo que você talvez não aceitaria. E vocês duas ficam assim. E a gente tá nessa. Eu vou. E eu vou te mandar mensagem. Tem que fazer isso. Kátia, foi o dia. Tem que fazer isso. É um marco na relação. Gente, vocês estão vendo? Isso é muito diferente. Como isso é diferente Eu vou falar no pra Brasil ela, Lena, aqui. tá na hora de a gente dar o seguinte passo na nossa relação. Não, assim, eu não te julgo, sabe por quê? Porque assim, vou falar pra vocês. Eu tenho uma tia, né? Minha tia, que é irmã da minha mãe. E ela tem marido, que é tio. Eles juntos estão, sei lá, 20 anos, sei lá quanto. Eu ainda falo com ele como senhor. Sim. Porque... Pra mim, não encaixa na minha cabeça que eu, em algum momento, possivelmente poderia falar como ti pra ele. Mas engraçado, no Brasil, isso já seria... Tipo, no Brasil, tem filhos que falam como os pais, como senhor e senhora. Porque tem mais a ver com idade, com um certo, talvez, hierarquia familiar. Aqui não, aqui um neto fala com a avó no ti. Eu não entendo isso muito porque bem, depende da verdade. intimidade. Eu não entendo isso muito bem, porque pra mim parece que as pessoas não são próximas quando você fala isso. A senhora tá bem? Por que você não fala, mãe, você tá bem, né? Mas porque no Brasil, cultura. Eu acho que o marco é mais... Tipo, se eu tivesse que escolher um indicativo... No Brasil é idade, aqui é nível de intimidade. Então, no Brasil, você é muito íntimo, obviamente, dos seus pais. Mas como eles são mais velhos, você fala senhor, senhora. Aqui, os seus pais são mais velhos, mas vocês são muito íntimos. Sim. Então, você não usa isso. Toma atitude. Vou. Sabe, por essa semana que eu tô aqui com você na sua casa, eu vejo como você se interage com as pessoas russas, né? Pra mim, você já virou russa. Você segue todas as regrinhas, todas as tradições, todos os hábitos dos russos. Você até escuta a música, a russa, que escuta a pessoas da nossa idade. Cara, você realmente virou russo, mas assim, só que com certeza deve ter algumas coisinhas que você ainda não se acostumou, não conseguiu se adaptar. Quais são elas? Uma coisa que eu acho que pra mim é difícil até hoje é que eu acho que o brasileiro, a gente é muito dodói com o jeito que falam com a gente. Então, por exemplo, a gente sempre tenta não tratar as pessoas de acordo com o nosso humor. Eu posso estar com um problema em casa, o trânsito tava pesado, a vida tava muito difícil, mas eu vou chegar no trabalho falando bom dia, nananã. Eu não vou tentar transparecer isso. É como se a gente tivesse várias caixinhas. Tem a caixinha do que tá acontecendo na minha casa, mas eu tô agora na caixinha do meu trabalho e eu não vou tentar descontar o meu humor nas pessoas. Nossa, que é totalmente ao contrário na Rússia. O russo é muito transparente com o que ele sente. O russo tem uma caixa só. Então, às vezes, eu chego no meu trabalho e o meu chefe tá, bom dia, Hannah. Como você está? Nossa, eu levei café brasileiro uma vez, eu provei o café ontem, estava uma delícia. Tem dia que eu chego, ele fala, bom dia, Hannah. Aí eu, bom dia, Mihail Sergeyevich. Aí ele,
Aí eu fico pensando, meu Deus, o que eu fiz? Só que não foi eu. O clima tá ruim, o trânsito tá pesado, o filho dele tá doente. Eu, como brasileira, levo aquilo pro pessoal. Cara, isso... E eu acho que o problema muito... é comigo, que essa pessoa tá com raiva de mim. E num dia a pessoa trata você de um jeito que não tem nada a ver com você, só porque tem alguma coisa. No dia seguinte ela tá de novo falando, bom dia, não. Eu fico, meu Deus. Nossa, Hannah, você explicou isso tão bem. Isso é tão verdade. Nossa senhora, meus amigos me falam, assim, meus amigos, minhas pessoas mais próximas no Brasil me falam que, por exemplo, a gente fala, se você não gastar, tipo assim, tenta mostrar, né, que você gastou. Tenta disfarçar. Mas outros amigos falam na hora, ela não vai conseguir. Ela não... Dá pra ver pela cara dela. Cara, isso é muito ruim, porque a minha cara fala tudo. Eu não preciso falar nada, não preciso nem abrir a boca. Minha cara fala tudo já. E a gente em volta, nós brasileiros, a gente não sabe se tem a ver com a gente, se eu fiz alguma coisa que você não gostou. E daí aquilo fica na minha cabeça o dia inteiro, meu Deus. Aí, por exemplo, tem vez que eu falo, Mihail Sergeyevich, o senhor gostou do café? Ele, sim, uma delícia. Aí ele odiou o café. Então, eu não sei, mas só não. que não tem a ver comigo. Na Tanto verdade, é que os russos são duas pessoas totalmente diferentes no inverno e no verão. Sim. O clima da cidade muda, porque as pessoas melhoram o humor delas e isso transparece nas interações do dia a dia. Então, às vezes, a minha interação com o meu chefe num dia é uma, no dia seguinte é outra. E eu, como brasileira... Tá tudo bem. Não tá tudo bem. Não, pro russo tudo bem, pro russo. Agora eu tô pensando, sabe que quando eu levanto, a Hannah sempre vem, é o mesmo bom dia todos os dias. Bom dia! Ela olha pra mim assim. E esses dias, às vezes, eu acordava com uma preguiça, né? E eu falo assim, bom dia. E agora eu fico pensando, será que você achou que eu tava triste com você? Não, porque eu conheço o russo, conheço você e você é quase nossa já. Mas assim, só pra você entender, se você vê que eu falo assim, não é porque eu tô triste com você. Eu sei. É porque, né... Mas com você, por exemplo, eu tenho intimidade com a coisa. Eu pergunto, Kátia, tá tudo bem? Agora, por exemplo, eu não... com meu chefe... Vou falar pra ele. Que no Brasil seria, acho que, bem tranquilo perguntar se tá tudo bem, né? Talvez sim, só que aqui na Rússia... já aconteceu uma situação muito engraçada. Eu tava procurando um serviço, eu tava contratando um serviço, acho que era pra arrumar alguma coisa aqui em casa. E o cara me tratou de um jeito que eu achei super rude. E nesse dia eu não estava num bom dia, então eu falei, eu vou responder. Aí eu falei pra ele, isso não é uma forma de tratar cliente. Ele não entendeu. O que você tá falando? Ele não sabia que o que ele tinha feito eu tinha interpretado como algo rude. Porque na cabeça dele foi normal, e talvez para um russo seria normal. Normal. Às vezes eu falo alguma coisa e às vezes meus amigos brasileiros me cutucam e falam, Kátia, isso foi um pouco rude? Nossa, eu fico tão mal porque eu não queria ser rude. Eu juro, não queria ser grossa. Só que você não foi, na sua cabeça você não foi. Na minha cabeça foi super normal, mas os brasileiros, eles interpretam isso, qualquer coisa que você fala direito, eu acho que interpretam como algo rude. Sim, eu dei aula de português um tempo, né? Eu encontrei um livro que eu achei muito interessante. Tinha um capítulo que chamava Dizendo Não Como um Brasileiro. E literalmente, assim, a ideia era aumentar, tipo, o vocabulário e tudo, mas falava, tipo assim, vamos sair hoje? Resposta, não quero. Aí tinha um X. Errado. Aí, amiga, muito obrigada pelo convite. Mas sabe o que tá acontecendo? Essa semana eu tô tão corrida, eu tô tão cansada, mas assim, me liga semana que vem que eu juro que a gente vai fazer... Cara, e exatamente assim. E aqui o russo, ele vai te falar, ai, obrigada, mas não quero. Não, eu às vezes vejo dois brasileiros ou duas brasileiras amigas. Meu Deus, é xingamento, entrar de xingamento. E depois, amiga! Sim. Meu Deus, elas acabaram de se xingar e agora amiga. Mas é com carinho. O que você gosta mais da Rússia? Duas coisas. A primeira, acho que é segurança. Segurança tanto como cidadã, como quanto mulher. Eu aqui tenho um mercado 24 horas. Já aconteceu de 2 da manhã eu querer uma pipoca. E eu fui 2 horas da manhã com a minha cachorrinha, fazendo videochamada com a minha mãe, no supermercado sozinha, comprar a minha pipoca. Com o celular na mão. Com o celular, fazendo videochamada, assim, não era nem assim, era assim. E eu, em momento algum, me senti insegura. Se eu falar isso pra um russo, ele vai falar, mas você já foi na região tal? Também, né? Vão falar, mas assim, comparando de onde eu vim, é aquela coisa, eu andando tranquila na Europa porque eu sou latina e o perigo sou eu. E até questões, uma coisa que eu vejo muito aqui é objetos aleatórios em cima de um murinho. De um murinho de uma coisa, porque a pessoa deixa cair, vem outra e pega e coloca em cima de um lugar perto pra ficar à mostra. Se você refizer o caminho
contrário, você provavelmente acha o objeto que você perdeu aqui. Isso é muito legal. No Brasil, por exemplo, eu não saía com a minha cachorrinha porque eu passava na frente de um bar e era desconfortável. Qualquer horário do dia que eu passasse, ia ter um monte de gente assoviando, ou então buzinadinha na rua. Aqui, se tiver 8 homens conversando, passa uma mulher de short do lado deles, do jeito que eles estavam, eles vão continuar. Eles não vão mexer com você, eles não vão te olhar. Depende, Hannah. Eu acho que depende muito. Se for os bêbados, não. Eu nunca me senti desconfortável na Rússia, eu nunca tive que desviar o meu caminho pra evitar estar numa situação onde eu acho que eu vou me sentir observado, vou olhar assim. Eu gosto muito disso aqui. Eu lembrei de uma coisa, desculpa. Um dia eu estava viajando de ônibus pra São Paulo. Aí eles fazem aquelas paradas na estrada, no meio da estrada. Eu estava sozinha. Era 3 de madrugada, eu pra caminhar, um salgado aí com uma chazinha, cafezinho. E eu assim, caminhando, meu caixinha, meu suco de laranja. De repente, vem um homem. A história começa, de repente vem um homem. De repente, vem um homem com 3 guardanapos, segurando na mão e falou: "Olá, moça linda, desculpa de eu tomar essa atitude, mas por favor, pega esses guardanapos." Saiu. Nossa, foi uma situação aleatória. Meu Deus, eu não sabia como reagir. Eu assim, olhei em volta, as pessoas que viram, cara, a gente se olhou e começou a dar muito risada, porque foi muito bizarro, eu não entendi o que é isso. Gente, já aconteceu, tipo, umas 3 situações onde eu tava em algum lugar sozinha e chegou algum homem pra, tipo assim, vamos se conhecer e tal. Primeiro, que ele chega falando no Rui. Então é como se um cara no Brasil chegasse em você numa festa e falasse: "Olá, senhora. Eu posso ter a honra de te conhecer?" É um pouco diferente. No Brasil, essa abordagem é um pouco mais agressiva, digamos. É um pouco mais, posso te conhecer. Aqui é tudo mais... Sim, os homens desses países, né, eles são um pouco mais invasivos, talvez, né? Tipo, a gente tava com uma Hannah na rodoviária, né? E um homem, que pelo jeito era motorista de táxi, ofereceu para nós, ele falou: para essas moças maravilhosas a gente até pode fazer um desconto, mas sabe, olhando assim, e isso é muito típico aqui na Rússia, muito comum, né? Só que nunca aconteceu comigo de um russo. Sim. Sempre é realmente de alguma outra nacionalidade. Então, eu gosto disso aqui porque, assim, claro, existem casos e casos, mas se eu comparar o meu dia a dia como era no Brasil e o meu dia a dia como era aqui, literalmente no Brasil eu adaptava algumas coisas da minha rotina pra evitar certas situações desconfortáveis como mulher. Sim. Aqui eu não preciso. Se eu vejo um grupo tipo de vários homens conversando, eu passo e eu não imagino que eu vou me sentir desconfortável. Sim. A outra coisa que eu gosto muito daqui, que é o motivo pelo qual eu tô aqui até hoje, é a educação. Sim. Né, eu gosto... Dá pra fazer um vídeo de 2h30 falando só sobre as diferenças do sistema de educação russo e brasileiro. E eu gosto como o russo é muito apaixonado por ciência. Tipo, não é à toa que é o primeiro país que mandou o homem pro espaço. Você vê no jeito que eles escrevem os livros, no jeito que eles fazem os cálculos, no jeito que eles abordam a ciência. Isso é bonito, é como se a ciência fosse uma arte, tipo, Então, no Brasil a gente não dá tanto valor pra teoria, aqui a gente vê muita teoria, vê muito teorema, vê o porquê Mas sempre disso. foi assim, sabe? O governo sempre foi, né? Assim, eu acho que sempre vai investir na educação. Cultura, tudo isso é muito forte no nosso país. Nossa, eu adoro isso. E aqui eles incentivam muito essa coisa da educação, de, por exemplo, sempre tem recompensas, no caso de 2 vezes por ano tem uma cerimônia na faculdade para dar um prêmio para os alunos que durante 3 semestres só tiraram 10, os Atlitnik. Sim, Atlitnik. Sempre tem cerimônia e tem pontos extras que eles dão se você faz parte de atividade cultural. Sim, verdade. Então, se você fez uma peça de teatro, se você faz parte do time de futebol da faculdade, então, ao mesmo tempo que eles investem muito nessa questão de educação, de ciência, tudo, eles entendem que isso é um conjunto e que tem o lado social, tem o lado cultural e eles não abandonam isso. E o Brasil... Nossa, é muito legal. Desculpa te interromper. Na faculdade ou até na escola própria, assim, cada semestre a gente tinha muitos eventos para nós ir, para nós socializar. Era muito legal. Eu gosto muito disso. Sim, no Brasil a gente tem muito essa ideia de que qualquer coisa que você faça que não é o estudo é perda de tempo. Então eu tinha professores que falavam, tipo assim,
deixa pra vocês tentarem fazer parte de, tipo, ter um hobby, tipo, sei lá, fazer teatro. Depois que vocês se formarem, até lá, né, você tem que se dedicar muito a isso. Mas aí você vai ficar A pessoa fica maluca, né? chega no final ali dos 5 anos, a pessoa tá doida. Depressão. Aqui incentivam muito, então acho que isso, tipo, segurança e tanto o sistema de educação como a forma como eles encaram a ciência mesmo, acho muito bonito. Mas você sabe, apesar disso, eu gosto muito do brasileiro, como ele é dedicado na educação, tipo, nos estudos. Nossa, é muita dedicação, é muita disciplina. Eu tenho amigos, né, que é uma família dos amigos, que os mais velhos, eles têm filhos, né? Meu Deus do céu, quando eu vim no Brasil, eu fui na casa deles, a filha mais velha deles é tipo 15 anos. Ela sabia de tanta coisa, eu achava que eu era burra, que eu não sabia de algumas coisas. Nossa, ela é muito inteligente e eu vejo isso muito nas pessoas brasileiras, né? Tipo, estudo muito. Isso é muito bom, mas de outro jeito pode ser não muito saudável, né? Porque você às vezes acaba... Pois é, em excesso eu acho que faz mal, né? Mas eu acho que no geral, eu acho o ambiente às vezes um pouquinho tóxico. No sentido de que você tem que passar no vestibular, você tem que morrer de estudar, você tem que... Uma coisa que eu gosto... Mas aqui também é assim, Hannah. Mas uma coisa que eu gosto daqui é que vocês escolhem as matérias que vocês vão fazer no Enem isso é verdade. vocês. Oi, eu adoro. Tem as obrigatórias, que é tipo russo, matemática, eu acho, né? Russo, matemática. Falaram que vai entrar o inglês, obrigatório, e história. Não sei como que é agora, hoje em dia, né? Pode ser, mas você... E a outra matéria você escolhe de acordo com a sua afinidade. Isso, por exemplo, eu acho isso legal. Eu gosto. Na minha época, quando eu estava me preparando para o Enem, apesar de ter preparado, você ainda tinha as matérias para estudar. Sim. E os professores, eles te ajudam. Tipo, eles falam, as pessoas que vão passar essa matéria vão lá para trás da sala, podem fazer seus questões. As pessoas que vão para minha matéria sentam aí na frente que a gente vai resolver as questões do Enem juntos, né? Tem muita pressão, Hannah, tem muita pressão. Mesmo ter essas, por exemplo, você vai fazer 4, na Rússia, se você não recebeu educação, você é ninguém. Entende? E eu gosto que no Brasil você pode estudar mesmo se você tiver 40 anos. Você pode entrar na faculdade. Isso. Se você não terminar a faculdade na Rússia depois da escola, tipo, assim, rápido, nossa, já tua vida acabou? Exato. Nossos pais falam assim, primeiro você estuda escola, você termina a escola, você faz faculdade, você termina a faculdade, só depois você pensa de família. Uma coisa que eu gosto das faculdades aqui é que essa relação com os professores é mais próxima do que no Brasil. Você acha que aqui é mais próximo? Quando um professor vai corrigir uma prova no Brasil, às vezes ele nem sabe que prova ele tá corrigindo. Você coloca o número da sua matrícula e vai ser bem objetivo aquilo. Então, digamos, você pode ter tido um comportamento durante todo o semestre, o que vai definir é a nota que você tirou naquela prova. Aqui na Rússia, os professores, na hora que ele tá corrigindo, primeiro que ele corrige a prova com você, ele corrige, e depois você vai e responde as perguntas na frente dele. Já aconteceu, e comigo, com colegas, de você não ter respondido a questão tão bem, tecnicamente ele não te daria aquele ponto, mas considerando o seu trabalho no semestre, considerando que você foi em todas as aulas, considerando que você fez todos os testes, considerando que você teve um bom desempenho, ele te dá uma chance, ele te faz uma pergunta extra que você pode responder ali na hora. Então é como se aqui a sua avaliação, ela é um conjunto do tipo de aluno que você foi durante o semestre. No Brasil é mais tipo assim, qual foi o seu desempenho nessa prova? Então eu tinha amigos que eram excelentes estudantes no Brasil, mas eles tinham algum problema na hora da prova. E você vê, tipo assim, já aconteceu, o cara me explicou, na prova ele foi mal. A nota dele vai ser ruim. Aquilo ficou com ele. Eu acho que na Rússia o professor consideraria como esse aluno foi durante o semestre para avaliá-lo. Profundo, muito detalhado. Tá, pode ser que eu concordo com você nesse sentido. Eu não consigo muito comparar porque eu não estudei no Brasil, né? Então eu não vi como é. Por exemplo, mínimas conhecimentos que eu tenho, é pelo menos que na Rússia, no Brasil, tipo, você pode falar professor como você, né? Chamar ele pelo nome. Na Rússia, não. Sim. Não, jamais. Fiquei até nervosa. Jamais. Nunca, primeiro, Só de imaginar. Nunca. Por ter isso, eu imaginava que talvez no Brasil você tenha uma relação bem mais próxima entre aluno e professor. Depende do ponto que você... Eu quis dizer assim, que aqui na Rússia, ele te conhece melhor como aluno. Entendi. Até porque os grupos são menores. Entendi. Então, o professor tem ali o grupo de prática, né? Tipo, 15 alunos, ele sabe quem foi na aula, ele sabe quem chegou atrasado, ele sabe quem fez as coisas, quem entregou os trabalhos. No Brasil é muito grande, o professor não tem tanto controle. Ele vai corrigir sua prova, depois ele vai te entregar e
o resultado foi o resultado. Eu esqueci de te perguntar sobre os homens russos. O que você achou? Você prefere homens russos ou brasileiros? Brasileiros. Por quê? Por quê? O homem russo, eu acho que ele é muito suscetível ao próprio humor. Então, tipo assim, ele chega bravo do trabalho, ele provavelmente vai transparecer isso em casa. Eu acho que o brasileiro é mais sentimental. Isso é com certeza. Eu acho que os brasileiros em si, né? Mas eu concordo com você. Eu acho que o brasileiro realmente tem mais, né, vontade de tentar dar certo. De tentar te agradar. Como uma brasileira que é muito sentimental, o brasileiro também vai ter esse lado muito sentimental. Os russos são mais práticos. E isso, às vezes, para uma brasileira, pode soar um pouco desinteresse, pode soar um pouco como frieza, como distância. E eu acho que um brasileiro conseguiria fazer essa leitura da brasileira. Eu acho que ela ficou chateada com isso. O russo, às vezes... Eu tenho uma história muito engraçada de uma amiga minha. Ela namorava um russo. E ela teve um problema com uma amiga dela e tal. A menina deixou umas coisas na casa dela, enfim, ficou uma confusão. Eu sei que esse russo foi tentar ajudar, então na cabeça dele ele tava fazendo uma coisa extremamente, tipo, pra ajudar mesmo, pra chegar, eu vou solucionar. A minha mulher tá com problema com a amiga, eu vou tentar falar com a amiga. Ele falou, as duas eram brasileiras. Ele falou com a amiga de um jeito tão ríspido que na cabeça dele era normal. A amiga ficou ofendida, a namorada ficou desesperada, ficou no meio dessa situação. Aí ela falava pro namorado, mas por que você falou assim dele? Mas assim como? Tava com problema, eu tentei resolver. Aí ela, mas não é assim que resolve dele, mas seria como? Então tem essa questão do jeito de fala, do tato, tudo isso, aquele outro, que eu acho que pra mim seria difícil entender, me adaptar. Eu ia entender como desinteresse, como grosseria, e o russo ia ficar assim, não, mulher. É muito louco, mas realmente eu vou concordar com você, Hannah, que acho que os homens brasileiros são mais sentimentais, mais calorosos, mais amorosos, né, provavelmente. Pode ser que o russo é muito amoroso, só que ele não demonstra isso. A minha linguagem do amor é demonstração. Então, eu acho que qualquer mulher gostaria, né, de uma demonstração assim. Mas às vezes o russo é mais romântico, eu vejo mais... Tipo, por exemplo, eu quero que você me diga um país que tem floricultura 24 horas. Sim. Mas não é... A gente tem muito romantismo, realmente. A pessoa muito romântica compra, geralmente, muito flores. Chocolatinho. Um urso é clássico presente pra namorada de um ano. O Dia da Mulher aqui na Rússia. Maravilhoso. Se dia 8 de março eu olhar por essa janela, eu vou ver um monte de homem andando com buquê assim, com coisa, Esse com coisa na escola. Eu gostaria que os brasileiros um pouquinho adaptassem essa cultura. A gente não é tanto disso. O brasileiro é tipo assim, eu já te dei as minhas palavras. Porque você quer flores, flores murcham. Mas eu percebi que muitas brasileiras também não gostariam de receber flores. Eu já perguntei várias brasileiras, eu perguntava, o que você gostaria de receber? Você gostaria de receber flores? Aí eles falavam, eu prefiro receber algo pra casamento que flores. Porque eu entendo. É tão cultural nosso, né? Então, aqui eu acho que o russo, ele é mais, tipo, atos de serviço. Ele dá um chocolatinho, ele dá uma prefiro florzinha. flores. Eu prefiro flores que ele dá eu acho que eu preferia comida também. Sim. Um sushizinho, Candy. Não, melhor opção, sushi e flores. Aí sim. Aí você vai ter que namorar um russo e um brasileiro. Cada um vai ter que te dar uma. Nossa, Hannah, adorei nossa conversa. Foi muito legal. Eu me diverti bastante. É muito legal conversar com pessoa que é... Sabe aquelas pessoas cabeça dura? Que não... Tipo assim, ela vê só assim. Ela não enxerga que tem aqui e tem aqui. E você, por ter vivido nos dois países... Tipo, por muito tempo você consegue comparar e sua comparação é perfeita. Tipo, você me entende, eu te entendo e eu acho que nossa conversa foi muito bom. Espero que vocês gostaram também da nossa entrevista e bate-papo com a Hannah. A Rússia tem uma cultura riquíssima, as pessoas são ótimas. E só um parênteses, qualquer país que você quiser estudar, qualquer, Alemanha, França, Espanha, a primeira coisa que eles vão te falar, você fala o nosso idioma, cumpra essa lista de requisitos e depois venha. A Rússia não, você quer estudar aqui, você quer educação, você fala russo? Não? Então vem, a gente vai te dar um curso de russo. Abre umas portas assim que realmente é... Sim. Então, isso que eu queria deixar, que as pessoas comecem a ver a Rússia não como o que tentam mostrar e tudo, mas como o que as pessoas mesmo falam e demonstram. E
Mas também é muito importante de não se assustar com pessoas, porque as pessoas aqui são muito diretas, muito assim, ela te joga verdade na sua cara, mesmo se você não se conhece há muito tempo, entende? Então... Exato. É muito importante a gente não usar a nossa régua cultural pra julgar a cultura do outro. Então eu não posso encarar essa atitude de um russo como se tivesse vindo de um brasileiro, porque se o brasileiro fez isso, ele tá querendo ser rude. Sim. Se o russo fez isso, é como ele se comunica, na cabeça dele tá tudo bem, eu não posso usar a minha régua cultural pra julgar ou avaliar a cultura do outro. Acho que isso é muito importante também. Muito bom. Hanna, suas palavras, nossa, muito bonitas suas palavras. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Espero que vocês gostaram muito do nosso bate-papo. Não sei se eu já falei isso, mas beleza. E a gente se vê no próximo vídeo, gente. Спасибо. Пока.